pais, amém? Infelizmente, os pais que não trouxeram as crianças vão privá-las, desse privilégio de apresentar uma homenagem aos pais. Que aí chega no dia, se não tiver ensaiado, não fica uma coisa legal. Então, cabe a nós, os pais, incentivar os nossos filhos para estar ensaiando e aprendendo a palavra do Senhor. Amém? Nós vamos abrir nossa Bíblia então. Livro de Gênesis, ou livro dos começos. Livro de Gênesis, capítulo de número 41. Nós vamos ler a partir do versículo 37 até o versículo 57. Gênesis 41, os versículos 37 até o versículo 42, amém? Vamos recapitular um pouquinho o que nós temos falado nessas últimas 5 semanas. E hoje, a última semana desta série, onde nós estamos tratando a respeito do tema como ou qual o segredo da prosperidade bíblica do povo judeu. Eu sempre gosto de frisar prosperidade bíblica, porque existe uma falsa prosperidade, que não é a bíblica, é aquela que ensina que o cristão ou crente abençoado é aquele que tem muito dinheiro, é aquele que é rico. Não. Quando nós falamos em prosperidade, nós estamos falando em bom êxito, nós estamos falando em uma vida bem-sucedida, nós estamos falando de uma vida com qualidade. Isso não só no setor ou no aspecto material financeiro, mas principalmente também no aspecto espiritual, emocional e em todas as áreas da vida. A falsa teologia da prosperidade diz que aqueles que não têm muito dinheiro é porque não têm muita fé, ou então estão em pecado. Mentira. Há pessoas que ganham apenas um salário mínimo e conseguem passar bem o mês, têm uma vida com qualidade, ou seja, nada lhe falta. Prosperidade é exatamente isso, não ter falta de nada. Não ter falta de nada. Vocês conhecem alguém que ganha pouquinho, mas não tem falta de nada? Todos nós conhecemos, né? Aquela pessoa que a gente admira. Como é que essa pessoa ganhando tão pouco, ela não tem falta de nada? Está sempre bem, sempre sorrindo, sempre feliz. Isso é prosperidade. Então, diferente daquela prosperidade, falsa teologia da prosperidade, que é pregada muitas vezes por aí. Então, falando em prosperidade, nós pensamos no povo judeu. Por que o povo judeu é tão próspero? Por que o povo judeu é tão abençoado? Um povo que representa 0,1% de toda a população mundial. No entanto, 60% das pessoas mais ricas, milionárias desse mundo, são judeus. Povo que viveu 430 anos escravos no Egito, 70 anos exilados na Babilônia, depois de já estarem na sua terra. Na Segunda Guerra Mundial, eles tiveram 6 milhões de sua população dizimada. Ficaram desterrados, sem a sua terra. Só no ano de 1948 foram constituídos novamente Estado. De lá para cá, guerras e mais guerras. Territórios dominados pelos seus inimigos. No entanto, hoje eles são o país que dominam a maior tecnologia. Eles estão na vanguarda de toda a tecnologia mundial. Os grandes inventos, se você pegar o seu smartphone, a maior parte das peças desse smartphone foram criadas, inventadas em Israel. Se você pegar o seu computador, a maior parte dessas peças foram criadas, inventadas em Israel. Israel tem de 20% de todos, ou melhor, 50% de todos os prêmios Nobel são destinados a israelitas. 50%, 60% dos prêmios Nobel são de israelitas, em todas as áreas do conhecimento.
E o que nós podemos atribuir a isso? Eles têm um território que cabe dentro do nosso estado do Sergipe. Um território que dá para ser atravessado num dia, tanto de norte a sul como de leste a oeste. E, no entanto, eles são a principal nação do mundo. Eles são o relógio do mundo. Todos os noticiários, todos os dias, em todo o mundo, sempre tem alguma notícia sobre Israel. Tudo que acontece ali reflete no mundo inteiro. Israel tem uma grande importância para o mundo. Israel tem 70% do seu território deserto. Eu pude comprovar isso lá. 70% do território de Israel é deserto. Você anda, terras desertas. No entanto, eu nunca vi um país mais florido que Israel. Você roda quilômetros de estrada e você vê flores de um lado e de outro. Quando vocês forem lá, vocês vão poder observar isso. E flores de diferentes espécies e variedades, de um lado e de outro da estrada. Eles têm um sistema que é chamado gotejamento. Por onde você anda, você vê no meio dos canteiros laterais às avenidas, no meio dos canteiros no centro da cidade, você sempre vê uma mangueirinha correndo dentro dos canteiros. Essas mangueirinhas gotejam água todo o tempo, para que essas plantas sobrevivam e eles possam florir. Com isso, eles conseguem, numa terra que só tem um minúsculo lago, nós podemos dizer que o lago de Genezaré, que é chamado por eles de Mar da Galileia, é um lago pequeno, dentro daquele território de Israel. E, no entanto, eles têm água o ano inteiro, não falta. Eles aprenderam a dessalinizar a água do mar. Eles aprenderam a aproveitar as águas da chuva, que acontece em determinada época do ano. Eles conseguem, de uma forma ou de outra, através do reaproveitamento da água, da técnica de gotejamento, da dessalinização do mar, eles conseguem o milagre de terem água o ano inteiro. E com isso eles são um dos 3 maiores produtores de flores e frutos por toda a Europa. Por toda a Europa, eles são um dos 3 maiores produtores de flores e frutos, num território pequeno. Aqui nós podemos atribuir toda essa prosperidade de Israel, toda a prosperidade dos judeus. Não vamos muito longe, mas se nós pegarmos as principais pessoas mais ricas que vivem no Brasil ou no mundo, que nós conhecemos na atualidade, o banqueiro Safra, Silvio Santos, Mark Zuckerberg e tantos outros, são judeus. E aí, aqui nós podemos atribuir, lá em Gênesis 12, Deus falou assim a Abraão: olha, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Abençoarei a ti e aos teus descendentes. Farei de ti uma nação poderosa. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Deus fez uma promessa para Abraão, que toda a descendência dele seria abençoadíssima, e eles seriam tão numerosos como a areia do mar e as estrelas do céu. Deus falou que através de Abraão, através da nação que ele estaria criando através de Abraão, todas as outras nações da terra seriam abençoadas. E nós somos mais do que abençoados através de Israel, principalmente porque Jesus, a nossa salvação, veio de Israel. Ele nasceu lá, era um judeu, e ele, através de Jesus, todas as nações foram abençoadas. A promessa de Deus a Abraão se cumpriu, com todas as lutas, com todas as provas, com todas as dificuldades. Mas a gente poderia atribuir o sucesso, a prosperidade do povo judeu somente às promessas de Deus, somente porque Deus fez a promessa a Abraão e cumpriu? Não, tem muito mais do que isso. Não adiantaria nada eles terem a promessa, serem o povo da promessa, serem o povo da bênção, se eles não seguissem algumas regras, alguns preceitos, alguns princípios que eles observam muito bem. E o primeiro desses princípios que nós falamos foi a excelência. Em tudo que eles fazem com excelência.
Aí na segunda semana nós falamos sobre a palavra de Deus, a meditação na palavra de Deus e consequentemente a obediência à palavra de Deus. Eu citei Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de e noite. Pois será como a árvore plantada junto às correntes das águas, que não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes e não deixa de dar o seu fruto, e tudo que ele faz prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Eu poderia citar a meditação na palavra, a obediência à palavra, como primeiro requisito, mas eu citei excelência, porque até na meditação na palavra, a obediência à palavra, eles o fazem com excelência, a dedicação que eles têm é incrível. Em Josué 1:9, Deus falou a Josué: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes pelo caminho por onde deve andar. Medita no livro dessa lei dia e noite, para fazeres cumprir tudo o que ali está escrito. Só assim prosperará o teu caminho e serás bem sucedido. Então, Deus falou e ordenou para que a palavra dele fosse lida, meditada, refletida, para que eles pudessem ter sucesso, bom êxito. E eles o fazem isso sempre com excelência. Salmo 119:9 diz: oh, quanto amo a tua lei, é o meu prazer de dia e de noite. Eles têm o prazer em ler, meditar, guardar a palavra do Senhor, dia e noite. Conforme diz em Deuteronômio também, capítulo 6, a ordem que Deus deu a Moisés para ele transmitir ao povo. Essas palavras do livro da lei que hoje te ordeno, estarão diante de ti como testeira entre os seus olhos, estarão nos umbrais das suas casas, nos portais, você falarás delas a seus filhos, assentado, andando, dia e noite, meditando, falando a eles a respeito das palavras do livro dessa lei. Então, eles o fazem com excelência. Depois, na terceira semana, nós falamos que existem 4 pilares, ou 4 princípios básicos, além dessa base, desse alicerce que é a excelência e a palavra de Deus, existem 4 pilares que formam a prosperidade do povo judeu. Nós falamos que o conhecimento é um desses pilares. Eles procuram ter conhecimento em todas as coisas. Assim como Salomão, ele era conhecedor das profundas ciências, eles também procuram e buscam o conhecimento. Nós falamos a respeito dos conselhos. Eles sempre seguem os conselhos. E todos os versículos que nós falamos estão no livro de Provérbios. Esse conselho também está lá. Na multidão dos conselhos está a verdadeira sabedoria. Então, em tudo que eles vão empreender, primeiro eles buscam conselho com quem é entendido em determinada área. Nós falamos também que eles amam a repreensão, conforme também no livro de Provérbios está escrito: o que ama a repreensão terá longevidade na vida e será bem sucedido. Então, eles amam a repreensão, ao contrário de pessoas que só querem receber elogio, eles amam ser repreendidos, porque eles sabem que a repreensão fará bem a eles. Nós falamos também sobre o princípio da generosidade, que eles cultivam muito bem. Toda vez que eles têm, nós falamos sobre a administração deles, como é feita. Eu introduzi esse assunto na semana passada, mas na semana anterior, retrasada, nós falamos que ele tem o seguinte princípio, o judeu tem o seguinte princípio: se está excedendo, por exemplo, determinado mês, o judeu recebeu algo, uma quantia de valor, que excedeu aquilo que ele precisa, ele vai praticar a generosidade. Ele vai distribuir com aqueles que têm menos, ou em algum projeto que ele sabe que é um projeto justo, que merece a contribuição, que merece ajuda. Então, todo excedente, ele vai distribuir generosamente. Amém? Então, dados esses princípios, nós falamos agora, fechamos com 2 regras que eles aplicam muito bem.
a regra da reserva, ensinada por José em sua administração na terra do Egito, e a regra do dízimo. Vamos então concluir hoje aquele assunto que nós introduzimos na semana passada, falando sobre a reserva. Eu mencionei, nós introduzimos o assunto, que José, na terra do Egito, ele soube aproveitar as oportunidades. Ele estava na prisão, injustamente, mas lá na prisão, ele utilizou com excelência seus dons e conhecimentos. Um dos dons de José era a interpretação do sonho. E ele ali o fez. Interpretou o sonho do padeiro, interpretou o sonho do copeiro, e ambos os sonhos se realizaram. O padeiro foi morto, o copeiro foi restituído ao seu cargo, à sua posição. O faraó teve um sonho. O sonho das 7 vacas magras que engoliam 7 vacas gordas. O sonho das 7 espigas finas, raquíticas, que também engoliam as 7 espigas boas. Ninguém, entre os sábios e os magos no Egito, puderam decifrar ou interpretar o sonho de Faraó. Mas o copeiro que ali estava servindo o Faraó, lembrou-se de José. Chegou o tempo de José. Ainda que poderia parecer para ele que estar esquecido lá na prisão e não estava, o copeiro lembrou dele. Olha, Faraó, quando eu estava preso, tem um rapaz lá na prisão, que ele soube interpretar tanto o sonho do padeiro como o meu sonho. E o que ele falou se cumpriu. O Faraó na mesma hora disse, chama ele aqui. Creio que ele vai nos ajudar nesse propósito de interpretar o sonho que eu tive. José foi chamado à presença de Faraó, se barbeou, arrumou a roupa dele lá, bem bonitinho, se apresentou. O Faraó contou o sonho e na mesma hora interpretou. Olha, Faraó, os 2 sonhos representam uma coisa. Haverá no Egito 7 anos de grande abundância, grande fartura, e depois sobrevirão 7 anos de uma fome extrema, falta de alimento. Reserve 1/5, 20% de toda a produção do Egito nesses 7 anos de fartura. Coloque um administrador para administrar essa reserva, para que nos 7 anos posteriores de fome sobre a terra, esta reserva venha suprir toda a necessidade do Egito. Muito bem, está lá. José deu a interpretação do sonho, a dica para Faraó, e agora caberia a Faraó escolher uma pessoa, que seria esse administrador. Quem poderia ser, além de José? Só José, porque ele teve a sabedoria para interpretar o sonho, e agora a sabedoria para dar essa dica de administração. Assim se fez, e vamos ver o que aconteceu. Gênesis 41, versículo 37. O plano pareceu bom ao Faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso, o Faraó lhes perguntou, será que vamos achar alguém como esse homem, em que está o Espírito Divino? Disse, pois, o Faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas estas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o Faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o Faraó tirou do dedo seu anel selo, e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino, e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando, abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o Faraó a José, eu sou o Faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O Faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia, e lhe deu por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito,
José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade, ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim José estocou muito trigo, como a areia do mar. Isso aqui me deixa impressionado. José estocou muito trigo como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Perdia-se a conta, não tinha como calcular quanta riqueza de trigo foi colhida. Antes dos 7 anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito, e começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida, e este respondeu a todos os egípcios: Dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito, e de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda a parte. Oremos. Nessa oração, apresente os seus pedidos a Deus. Vamos apresentar também a vida da missionária Adélia, pedido de oração por saúde da missionária Adélia, pedido de oração também para uma irmã lá do Rio de Janeiro, saúde também, e vamos orar uns pelos outros, amém? Vamos orar pela situação da nossa cidade, não só da nossa cidade, como em toda a Baixada Santista, pela paz, pelo fim da violência. Vamos orar pelo nosso país e por Israel. Senhor Deus, nesta oração que nós fazemos a Ti, Pai, ao ministrar da Tua palavra, que a Tua palavra possa nos trazer sabedoria, para sabermos como agirmos, como administrarmos os bens que Tu nos confia, como procedermos no nosso dia a dia, Pai, na nossa vida diária, na nossa vida pessoal, familiar, a nossa vida em comunidade. Senhor Deus, que haja cura sobre aqueles que precisam de uma saúde, cura para a vida da missionária Adélia, cura, Senhor, para aqueles que estão precisando, Senhor, cura para essa irmã lá do Rio de Janeiro, Pai, que esteve aqui conosco, é bem próxima de nós, Pai. Paz sobre a cidade de Guarujá, sobre a Baixada Santista, que haja um fim toda a violência, toda esta onda de mortes, Pai, haja paz sobre essas cidades, sobre essa Baixada Santista, Pai. Bênçãos sobre cada lar, sobre cada família, bênçãos sobre toda a nação, bênção de paz e prosperidade sobre Israel. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, o princípio que José, em sua sabedoria, orientou a Faraó e que fez do Egito a maior potência mundial da época. Egito, naquela época, era como os Estados Unidos hoje, uma grande potência.
alimentou o mundo na época. Em toda a terra só havia alimento no Egito. Por quê? Por causa do bom conselho de um homem, que ordenou que em toda a fartura daqueles 7 anos, que foi uma fartura incrível, que eles não tinham mais celeiros para guardar trigo, eles não conseguiam mais contar quanto de trigo a terra produziu naqueles 7 anos. José disse: reservem 20%, quinta parte de tudo, porque haverá 7 anos de escassez. Reservem. E eles fizeram o que então? Reservaram, seguiram o conselho de José. O faraó colocou exatamente José para administrar toda aquela riqueza do Egito, e assim o fizeram. Reservaram 20%. Conclusão: somente no Egito. Em toda a terra, somente no Egito havia alimento naquele período de escassez. E todas as outras nações iam buscar no Egito o alimento. E tinham que comprar. Quem não podia comprar, se vendia como escravo. Foi assim que o Egito cresceu. Foi assim que o Egito se expandiu. Foi assim que o Egito se tornou um grande império na época. Porque o dinheiro vinha de todas as nações. E a mão de obra também. Porque quem não podia comprar, se vendia como escravo. E assim a nação cresceu. Queridos, o que isso reflete na nossa vida hoje? O mesmo princípio nós podemos e devemos seguir. Se eu dei um modelo de orçamento na quinta-feira passada, se nós fizermos o que todo judeu faz, que é em primeiro lugar separar o dízimo que é do Senhor, 10%, e em segundo lugar, separar os 20% da reserva, e os outros 70% gastar, utilizar conforme as necessidades, nós seremos prósperos. Você acredita nisso? Como que você faz o seu orçamento familiar? Bom, pastor, em casa, somando tudo que nós ganhamos, R$2.000. Muito bem. R$2.000 você tira o dízimo. Dízimo de 2.000 é quanto? 200. É a primeira parte que você tira. A primícia. Não é assim? Provérbios capítulo 3 diz: honre ao Senhor com as primícias de toda sua fazenda, com a primeira parte de tudo aquilo que você colheu. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Provérbios 3, e agora o versículo 9. Honre o Senhor com todos os seus recursos, e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Quantos acreditam na palavra do Senhor? Quantos creem que essa palavra é fiel e verdadeira? Quem está prometendo isso? É o Senhor. Ele diz: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Então a primeira parte é do Senhor, como um reconhecimento de que tudo que nós temos provém dele. E a promessa é: os seus celeiros ficarão plenamente cheios, seus barris transbordarão de vinho. Fartura. Pela fé, você dá a primeira parte ao Senhor, acreditando que nada te faltará. E nada te faltará mesmo. Nada nos faltará. Essa palavra honra, dessa palavra surge a palavra honorários. Honorários é um reconhecimento. Honorários, daí vem a palavra honra aqui nesse texto.
honrar ao Senhor com todos os seus bens, com os recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Aqui fala plantações, primeiros frutos, porque o povo de Israel vivia basicamente da agricultura, criação de animais. Então ali está falando o sábio Salomão: honre ao Senhor, dê ao Senhor os seus honorários de honra, a parte que cabe ao Senhor. Malaquias 3,10 fala da 10ª parte. Malaquias 3,10 fala: trazei todos os dízimos à casa ou aos depósitos do templo, para que haja mantimento, manutenção na minha casa. E depois de fazer prova disso, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas, para que haja toda a abastança sobre a vida de vocês, por vossa causa repreenderei o devorador, e a sua vide não será estéril. Então a promessa do Senhor, ele diz: façam prova de mim, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês viram o testemunho da Joyce no domingo e na quinta-feira passada. Ela fez prova do Senhor e recebeu até o dinheiro que era promessa de uma pessoa que estava morta. O morto pagou a dívida. Que uma promessa é uma dívida, né? E mesmo a pessoa que prometeu tendo morrido, o dinheiro veio para a mão deles. E eles puderam fazer ali a conclusão da sua casinha, né? Maravilha, que Deus é fiel. Aí uma irmã disse assim: pastor, isso é um milagre mesmo, que hoje em dia nem vivo paga a dívida, quanto mais morto. E o morto pagou a dívida. Tudo isso é promessa do Senhor. Façam prova de mim. Se você não crê no dízimo, faça uma prova, pelo menos um mês. Você vai ver o que acontece. Falou: Senhor, esse mês eu vou ser fiel no dízimo. Se tu for comigo, como tu fez, como foi com Jacó, que em Gênesis 28, Jacó tinha somente uma pedra de travesseiro, mais nada. Ele saiu da casa dos seus pais, com uma mão na frente e outra atrás. E vocês entendem de onde provém esse ditado: uma mão na frente e uma atrás, né? Ou seja, a pessoa estava sem nada, totalmente sem nada. E aí o que aconteceu? Lá em Gênesis 32, ele tem aquele encontro, 4 capítulos depois, ele tem aquele encontro com Esaú, e uma grande comitiva seguia Jacó. Eram as pessoas que ele tinha na sua casa, seus criados, seus servos, uma grande comitiva. Presentes em quantidades extremas ao seu irmão. Camelos e mais camelos carregados de toda a riqueza. Ele foi levar um presentinho para o irmão. Ele saiu da casa dos seus pais sem nada, um travesseiro de pedra, e depois ele se tornou riquíssimo. Depois do capítulo 28 de Gênesis, onde ele faz esse voto, que se o Senhor fosse com ele, desse pão para ele comer, pão para ele vestir, abrigo, proteção, o Senhor seria seu Deus, e ele, de tudo que ele recebesse, ele daria o dízimo ao Senhor. Então, o dízimo é anterior à lei, porque Jacó foi anterior à lei. Seu ancestral Abraão também era anterior à lei. E que fez Abraão em Gênesis 14, voltando da guerra? Ele deu os despojos, ele deu o dízimo dos despojos para Melquisedeque. Isso é citado no Novo Testamento. Em Mateus 23, que nós falamos na quinta-feira passada, se a Camila puder pôr o versículo de Mateus 23, Jesus está condenando a atitude dos escribas e dos fariseus, que eram extremamente zelosos com relação à lei. Então Jesus disse: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar
estas coisas, o quê? A justiça, a misericórdia e a fidelidade, sem omitir aquelas, a lei dos dízimos e das ofertas. Então, o dízimo não é da lei, é anterior à lei, porque Jacó, Abraão foram anteriores à lei e observaram a prática do dízimo. Jesus, que vem depois da lei, ratificou o dízimo. Aí as pessoas hoje se orientam muito por esses mestres da internet. A internet tem mestres para todo gosto. E aí esses mestres da internet, um dos assuntos mais prediletos deles é falar contra o dízimo. Porque o dízimo é do Antigo Testamento. Muito bem. Então, se o dízimo é do Antigo Testamento, vamos jogar fora todo o Antigo Testamento? Só que o Antigo Testamento também tem promessas que esses mesmos mestres aplicam na sua vida. Eles citam, por exemplo, o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Promessa de Deus para a minha vida. Muito bem, Salmo 23 está no Antigo Testamento. Vamos jogar fora também essa promessa? Então, se nós tivermos que jogar fora o Antigo Testamento, vai fora tudo isso. Não só a questão dos dízimos, como das promessas que estão em todo o Antigo Testamento. Então, naquilo que é conveniente, os mestres da internet apoiam o Antigo Testamento, mas naquilo que não lhes é conveniente, não apoiam. Por quê? O dízimo requer entrega. A princípio, pode ser até doloroso, mas depois que a pessoa vê os benefícios, porque uma das últimas partes a se converter no homem, na pessoa que se entrega a Jesus, é o bolso. Depois que o bolso está convertido, essa pessoa pode ter certeza que ela é totalmente convertida. Porque é difícil entregar aquela parte que cabe ao Senhor. E aí, os mestres da internet, por serem avarentos, vão ensinar. Não, dízimo é do Antigo Testamento, não é para os dias de hoje. Não conhecem Mateus 23, 23, onde Jesus ratificou o dízimo. Não conhece a vida de Jacó, que foi anterior à lei. Então, o dízimo não é do tempo da lei, é anterior à lei. E não é só do Antigo Testamento. Jesus ratificou. Amém, queridos? Aí o argumento mais utilizado. Eu não vou dar o meu dinheiro para o pastor ter carro do ano, pastor viver na mordomia. Aí se você conhece alguém que tem essa ideia, traz ele para me conhecer. Eles vão conhecer um pastor que em 33 anos de ministério nunca teve carro do ano, tem um Fusca 68, a esposa tem um Siena 98, e nós moramos na igreja, então não temos uma mansão na beira da praia, moramos na igreja. Então é isso, queridos. Existem pastores e pastores. Aí eu falei na quinta-feira passada, e se o pastor estivesse fazendo mau uso do dinheiro? Você deixaria de ser abençoado porque entregou o dízimo na igreja, o pastor fez mau uso? Não, você fez a sua parte, você entregou a Deus, a obra de Deus. A questão da administração pastoral é uma questão entre pastor, entre aqueles que administram e Deus. É Ele, aqueles que administram, que vão prestar conta. Não é mesmo? Então nós não temos nada a perder. E aí eu falei na semana passada, para nós encerrarmos, que em todos esses 33 anos de ministério, as pessoas mais abençoadas, prósperas, que nós conhecemos, são praticantes de dízimos e ofertas. O contrário da verdade. As pessoas que na maioria das vezes passam necessidades,
Dificuldades todos nós passamos. Mas as pessoas que mais precisam de ajuda são aquelas que não têm o hábito, o princípio da contribuição. Então pode ter certeza, queridos, que o dízimo é uma bênção e é um dos motivos da prosperidade do povo judeu. Todo judeu é dizimista. E vale a pena frisar que dízimo é uma coisa, oferta é outra e caridade é outra. Muitos falam assim, em vez de dar o dízimo, eu vou dar uma cesta básica para alguém que precise. Muito bem, isso é ótimo, mas não esqueça que é a parte do dízimo. A oferta é aquilo que excede ao dízimo. E a caridade você faz para a pessoa que você quiser, independente do dízimo e da oferta. Porque a palavra de Deus em Malaquias 3,10 diz: trazei ao templo, aos depósitos do templo, seus dízimos e ofertas. Então é no templo que vai ser trazido. Não é a cesta básica levada lá na casa de fulano ou de Beltrano. Isso é caridade. Todos nós precisamos fazer também. Isso é aquela parte que eu mencionei do excedente. Esse mês está excedendo. Você recebeu uma quantia extra, a mais. Você deve fazer uma caridade, uma ajuda a quem precisa. E o dízimo é sagrado, é essencial, já deve estar dentro do nosso orçamento. Fora isso, da parte excedente, nós podemos ainda ajudar outros que precisam, mas com sabedoria. Veja a quem você vai estar ajudando. É assim que o judeu faz. Ele estuda bem a situação, ele vê para quem realmente é de direito dar aquela parte excedente. Queridos, assim fechamos o nosso estudo sobre os princípios bíblicos da prosperidade bíblica do povo judeu. Se nós observarmos esses princípios, queridos, eu tenho certeza que nós seremos bem-aventurados, bem-sucedidos, prósperos, abençoados